Vamos continuar, né? Vamos ver a continuação. Cristo não ressuscitou. É vã a nossa fé, é vã a nossa pregação. Então veja que a base histórica do cristianismo é um fato que é público, a ressurreição pública de um homem. Existe na academia muitas pessoas que dedicam. Então, aqui é outra vez que você vê ele viajando. A ressurreição de Jesus não é documentada em nenhum local, exceto nos documentos cristãos. E mesmo nos documentos cristãos, há um certo consenso, com muitos historiadores como Richard Carey, de que a ressurreição só foi colocada depois, no texto, se não me engano, de Marco, né? Acho que Marco é o evangelho mais antigo. E algumas evidências apontam que a ressurreição de Marco, a suposta ressurreição, não aparece nos textos mais antigos de Marco, né? E já adiantando que eu assisti esse pedaço, ele vai comentar em algum ponto aqui sobre as cartas de Paulo, coisa e tal. Mas uma bizarrice de tudo, nessa história toda, de que geralmente quando tem a biografia de uma pessoa, você vai ter primeiro a biografia, né? E depois você vai ter alguém comentando coisa e tal, né? No caso dos evangelhos é o oposto, né? Primeiro você tem as cartas de Paulo, que é algo vago, não menciona ressurreição, não menciona nada, né? Paulo, que é o documento mais importante do cristianismo, né? Inclusive o Paulo é mais importante do que os evangelhos, né? Paulo é o centro do cristianismo, né? Só que os documentos de Paulo são mais antigos que os próprios evangelhos. Então é extremamente bizarro, porque a biografia de Jesus, que seriam os evangelhos, historicamente veio depois do que o próprio Paulo. Então, isso é um sintoma gravíssimo de que, primeiro, criou-se o cristianismo através de Paulo e, posteriormente, eles criaram a história de Jesus, né? Para quem tiver interesse, eu tenho um livro que chama de Bíblia, a Fábrica de Absurdos, né? De Bíblia, a Fábrica de Absurdos. Eu faço essa. Eu dou um panorama, mas olhando do ponto de vista ateu e cético, né? Para quem quiser, né? Fiz algumas pesquisas para poder fazer, mas vamos ver um pouco mais. A vida ao estudo das provas históricas da ressurreição. Então, um dos critérios importantes para a veracidade e confiabilidade das escrituras de qualquer livro da antiguidade é se ele parece dizer a verdade. Então, a Bíblia não se esconde. Não é só. Não necessariamente, porque existe, inclusive o Richard Carroll dá vários exemplos, né? Eu sugiro muito que vocês vejam o Richard Carroll, né? Tá em inglês, mas se vocês observarem, o YouTube agora tem um dublador automático, né? Um dublador artificial. Então vocês podem pegar o vídeo do Richard Carroll e fazer e olhar na parte de baixo, no áudio, vai aparecer. Não são todos os canais que o YouTube está fazendo isso. Eu acho que o YouTube só faz isso para canais mais grandes, né? Mas o Luiz Quero, ele só aparece em canal grande, né? Eu convidei ele para aparecer no meu canal, né? Ele falou que só aparece em canal grande, né? Ou você tem que pagar, né? Eu não vou pagar, né? Então, eu conversei com a gente conversa pela rede social, eu, o Luiz Quero, pelo Blue Sky, e ele aparece em canal grande. Então, se você procurar em canal grande, muito possivelmente ele está dublado para português, né? Então, vale a pena vocês verem o Luiz Quero, né? E o Luiz Quero chega a comentar sobre chega a comentar vários casos, né? De pessoas antigas que criou-se uma biografia para a pessoa que não existia, porque o objetivo era fazer a pessoa existir, né? Tem vários exemplos que o Scher vai dando, né? O fato de você ter um documento que seja convincente era uma estratégia antiga. Antigamente, segundo muitos historiadores, o Scher é um exemplo que traz muito isso, era muito comum você ter uma figura que você queria que a figura existisse ou você queria que a figura tivesse um papel específico, então o que que eles faziam? Eles criavam uma biografia, só que a biografia era falsa, e muitas vezes a biografia tinha de ser real, né? Eles colocavam um evento, então era muito comum, né? Que era historicizar uma figura, né? Então a historização de uma figura era uma estratégia muito comum, e muitos desses argumentos que Jesus Cristo pode ter também sofrido isso, né? Porque Jesus Cristo ganhou força, né, com uma religião e posteriormente eles precisavam de fazer Jesus existir, né? Ele precisava, então eles historicizaram, porque o Stiquero é bastante cético, né? Ele pertence ao espectro mais cético, né? Ele acha que Jesus Cristo nunca existiu como figura histórica, né? Mas basicamente, então, ou seja, o livro, muito possivelmente os livros evangélicos foram escritos exatamente para parecerem reais. Por quê? Porque eles queriam que Jesus existisse, né? Porque fazia parte do processo. Então, essa argumentação que esse pastor está usando é falsa. Só saber se o texto parece dizer a verdade, mas saber se ele não foi modificado no passar do tempo. Isso é muito importante saber, é uma pergunta muito importante. Mas por que, que a Bíblia não foi modificada? Porque o Antigo Testamento é o mesmo texto sagrado dos judeus, chamado Tanakh.
Aqui vale uma observação muito importante, né? O islamismo, né? Os muçulmanos, eles usam a mesma argumentação, né? Eles falam que o texto deles são original, o texto deles nunca foi modificado, e de que os cristãos, o texto deles foi corrompido, né? Eles falam que o deles é original e a palavra deles é exatamente a palavra de Maomé. E acusam os cristãos de ter um texto corrompido, né? Então, se você for usar essa argumentação de que um texto é intocável, né? Um texto intocável seria supostamente mais válido porque é intocável, o islamismo seria muito mais real do que o cristianismo, porque o islamismo teve mais cuidado de apagar, é mais difícil, apesar de que alguns já provaram que os textos do islamismo não são originais, mas o cristianismo é muito mais descarado, vamos dizer, né? O Richard Carey, por exemplo, ele mostra, por exemplo, que historicamente, se você pegar os documentos mais antigos do cristianismo, ele falou que a taxa de erro chega a ser 90%. Então, ou seja, quer dizer o seguinte, que 90% do texto, segundo algumas estimativas de Quero, foram alterados do original, né? O Stiquero chega a mostrar alguns casos onde que os próprios cristãos modificaram palavras, né? Por exemplo, o texto dizia alguma coisa, os cristãos, aparentemente, ninguém sabe quem foi, aparentemente, foi lá e modificou o texto, né? E você, segundo o Stiquero, você consegue ver os registros das modificações. Richard Keller é um historiador, né? Ele é muito cético com relação à história de Jesus. Então, e a ideia de que seria o Antigo Testamento seria próximo dos judeus é falsa, por quê? Porque é fato que parte do Antigo Testamento é basicamente o original, mas muito Antigo Testamento foi modificado, né? Ou seja, os próprios cristãos foram adicionando depois. No ano 90 depois de Cristo, esse texto foi fechado, ele virou o Antigo Testamento. O Novo Testamento, que começa com 4 biografias, tem várias cópias que nos garantem dizer que ele não foi modificado. Há 5.686 cópias só do Novo Testamento. Para que o senhor tenha uma ideia, se você colocar essas 5.686 cópias uma ao lado da outra, elas são 99,5% dos casos idênticas. Do 0. E aqui, de novo, ele cai em uma falácia, né? Porque primeiro que é falso, né? O Richard Kerr, tem vários exemplos que ele vai mostrando nos estudos deles que é falso, né? Segundo o Richard Kerr, você vai vendo historicamente os textos mais antigos sendo modificado na história, né? Porque hoje você tem um computador, né? Na época você fazia as cópias pela mão mesmo, no braço, né? Então ele comenta que você consegue ver, se você comparando os textos mais antigos, você vai vendo o texto sendo modificado com o tempo, né? Segundo o Ristiquero, chega a 90% de modificação. O segundo erro que ele comenta, que é um pouco perigoso, que ele está certo, realmente parece que os evangelhos sinóticos, né, têm 90% de igualdade entre si. Só que aí mora uma pegadinha, né? Porque muitos cristãos acreditam que os sinóticos são independentes, né? Eles falam que a Igreja Católica, principalmente, aparentemente, fala que os quatro evangelhos são quatro testemunhos independentes, né? Se são quatro testemunhos independentes, não faz nenhum sentido que os textos sejam iguais, né? Se existem quatro pessoas narrando quatro pessoas independentes narrando o mesmo evento, a probabilidade que essas quatro pessoas vão fazer exatamente a mesma coisa é muito baixa. Aí você pega, por exemplo, a última palavra de Jesus na cruz, né? Nos quatro evangelhos são quatro pessoas diferentes, né? Não é somente esse exemplo, né? Imagina, Jesus morrendo na cruz, quatro pessoas e quatro pessoas registram supostamente independente, né? E quatro palavras diferentes, né? Eu acho muito bizarro essa história. Claro que, como eu disse, se eu tivesse lá no debate, ele acharia uma forma de me replicar, né? Ou seja, o cristão ele vai fazer isso, né? Ele vai dobrando, né? E geralmente ele vai te empurrando até o seu limite, né? Quando chegar, eu já vi vários debates, né? Por isso que eu tô falando isso, eu já vi vários debates. Você vai empurrando as pessoas até o limite. Quando chegar no ponto que você fala, eu não sei, aí o cristão vai e enfia Jesus. Tem até um debate do Peterson, né? Jordan Peterson versus Sam Harris, no qual o Sam Harris admite no início de que ele vai traduzindo, talvez seria enfiar Jesus, né? Que é um truque que os cristãos fazem muito isso, né? Eles vão te empurrando até seu limite. Quando você admitir que não sei, ele pôr Jesus lá, né? Porque lá ele sabe que o ateu está disposto a dizer não sei, está disposto a dizer eu preciso pesquisar, está disposto a dizer eu preciso pensar. Aí o cristão aproveita isso para ganhar argumentação. Por quê? Porque o ateu não está disposto, em geral, a mentir, a manipular, a falar o que não sabe. Geralmente o ateu vai, em geral, né, ele vai tentar
falar aquilo que ele leu, aquilo que ele refletiu. Então, o cristão num debate aproveita entre aspas, essa fraqueza, que não é bem fraqueza, né? É uma virtude de você dizer eu não sei. Dos 5% de discrepância, 80% do 0,5% de discrepância diz respeito unicamente a questões de ortografia. Mas nós temos aqui, tanto no critério de dizer que o texto. Isso é outra balela, né? Porque existem coisas muito discrepantes, né? Por exemplo, eu não lembro todas de cabeça aqui, mas são muitos, né? Por exemplo, a suposta. Esse dia eu estava vendo um debate sobre, acho que era tá vendo, era um ateu versus 25 cristão, né? E o ateu era o Alex O'Connor, né? E o Alex O'Connor comenta um caso bizarro, né? De que supostamente a pessoa, acho que viajou para o Egito, né? Eu vou ver se eu acho que eu deixo para você, né? E os evangelhos narram de forma diferente, né? Porque não tem como a pessoa estar no Egito e ao mesmo tempo estar perto de Jesus, né? Porque são evangelhos diferentes narrando. O Alex O'Connor mostrou no debate um ateu versus 25 cristão. O Alex O'Connor mostrou que ele, acho que ele faz doutorado em estudos bíblicos, não sei. Ele vai mostrando várias contradições, né? Não é erro de ortografia, são erros gravíssimos, né? Gravíssimos, né? Por exemplo, alguns evangelhos falam que Jesus estava morto, né? Que eu tô lembrando de cabeça, né? Eu peço que você cheque essas informações, depois eu vou checar. Mas parece que Jesus estava morto antes do almoço ou depois do almoço, né? Os evangelhos eles não conseguem argumentar, saber qual ponto Jesus estava morto, né? Então, não são erros de ortografia, são erros gravíssimos, né? Fala a verdade, quanto no critério de dizer que o que foi escrito lá atrás é exatamente o que nós temos hoje, nós temos a Bíblia como campeã em qualquer uma dessas filas que nós colocarmos. Quando o senhor fala sobre não modificar a Bíblia, a gente tem como exemplo aí, um exemplo grande Isso é totalmente falso que ele está falando. Ele mais para frente ele vai voltar nesse assunto, né? Ele vai comentar sobre de aparentemente ele leu o original, eu não sei, ele vai falar que leu o original, né? Mas eu tenho minha dúvida que seja verdade. Eu desconfio de que esteja lendo o original. O pesquisador, né, que acho que o professor pesquisador Oswaldo Ribeiro, né, ele comenta sobre a dificuldade de traduzir esses textos, né? Ele falou que nem ele traduz os textos originais devido a... Hoje a inteligência artificial deve facilitar muito, mas é extremamente difícil traduzir os originais, né? E lembrando que os textos do grego, muito possivelmente, foram traduções problemáticas do original, né? Por exemplo, existem vários exemplos, né? A questão da virgem, por exemplo, né? Aparentemente, muitos argumentam que Mateus, acho que fala sobre a virgem, usou os textos já traduzidos, né? Ou seja, já traduzidos para o grego, né? Aí ele conta a história de um erro, sobre um erro, foi um texto que foi traduzido, que tinha uma tradução errada, né? Porque aparentemente era jovem, aí traduziu como virgem, aí aquilo virou uma bagunça. Então, eu acho muito pouco provável que esse rapaz, esse pastor, esteja lendo os textos originais. E mesmo que ele esteja lendo os textos originais, existe muita dificuldade de ler esses textos, né? Porque você vai pegar o trabalho do Oswaldo Ribeiro, por exemplo, né? Então, eu acho muito pouco provável, e mesmo assim, eu estava vendo o debate do pastor Dan Barker, né? Ex-pastor Dan Barker, agora ele é ateu. Eles gastaram quase 2 horas debatendo traduções, né? Por exemplo, a palavra espírito, né? Aí eles traduzem como espírito, mas traduzido como sopro ou como ar, por exemplo, né? Os caras gastam 2 horas discutindo traduções. Ninguém consegue chegar a um consenso nesses debates, né? É a conversa fiada desse pastor. a Bíblia protestante e a Bíblia católica, né? Qual que foi o critério usado para simplesmente descartar alguns livros que tinham, que não pode modificar? E aqui esse rapaz, né, e por isso que eu falo que os ateus saíram muito bem. Ele está totalmente certo, né? Por exemplo, o livro de Eclesiastes, né, acho que para a Bíblia Católica ele saiu, né, só dá na Bíblia Protestante, aí ficou eclesiástico, né? Eu sempre confundia Eclesiastes, né, que é um dos livros, com eclesiástico, né? Quando eu fui escrever meu livro de Bíblia, A Fábrica de Absurdos, no primeiro rascunho eu tive de pesquisar porque eu confundia esses textos, né? Porque se você pegar, por exemplo, a aparição, né? Eu estava usando um livro que chama a Energia do Silêncio, né? E o livro faz várias citações da Bíblia no final, né? Eu queria comparar esse livro com o que eu entendo hoje, né? Eu vi que o autor citava Eclesiastes, né? Eu vi que o autor, né, do livro citava. Depois eu vou ver se eu mexo nessa configuração, né?
Mas o autor citava Eclesiastes, né? E Eclesiástico, né? Depois eu vou ver se eu acho uma configuração melhor. Aí os autores citavam Eclesiastes, né? E Eclesiástico, né? E, depois eu comecei a ver, né? Que eu estava confundindo, né? Eu descobri, né? Que um texto está na Bíblia católica e o outro texto só está na Bíblia protestante, né? E esse é um ponto importante. Por que que alguns textos entram na Bíblia protestante, outros entram na Bíblia católica? Claro, se você olhar do ponto de vista histórico, é política, né? Eu até comento isso nos meus livros, que se você montasse a Bíblia 100 anos depois ou 100 anos antes, a Bíblia seria totalmente diferente. As escolhas dos textos que entrou na Bíblia oficial são totalmente influenciadas pelo contexto político da época, né? Ou seja, o que que eles decidiram, qual a mensagem que eles queriam passar, né? A relevância não está nas pessoas, a relevância está no texto. O que nós podemos analisar é o documento que nós temos. É isso que nós estamos fazendo. Eu estou dizendo que a Bíblia é o livro mais confiável que existe. A relevância está no texto. Tanto é assim que, se nós encontrarmos, eu creio fortemente e veementemente que isso não irá acontecer. Mas se nós encontrarmos, por exemplo, uma carta escrita por Paulo, essa carta escrita por Paulo não vai ser acrescentada à Bíblia. Tem livros na Bíblia que nós não sabemos nem quem é o autor. Mas essa é a parte que eu acho mais bizarra, né? Porque às vezes quando eu vejo um cristão discutindo, eu acho que eles não se ouvem, né? Acho que deve estar com uma espécie de blindagem mental, né? Porque eles acharam recentemente no Mar Negro, né? Acho que em 1945 o Evangelho de Tomé, acharam mais textos de Mateus, eu acho que vários textos, né? O Dead Sea, né? O Mar Morto, né? E parece que realmente esses textos não vão entrar na Bíblia. Mas é extremamente bizarro isso, porque você tem um livro, né, que foi escrito há muito tempo atrás, depois você encontra novos livros, e eles ignoram esses livros novos, né? Isso não é uma coisa para você ter orgulho. Isso é uma vergonha, porque você não está disposto a incorporar as novas informações, você está rígido em uma versão, né? É, se aparecer novos textos, né? A pergunta fica: por que alguns textos foram escondidos, né? Alguns textos parece que foram escondidos propositalmente. Por que alguns textos foram ignorados? Por que alguns textos foram destruídos, né? Não tem nenhuma explicação. Tem um texto que o Richard Kerr estava comentando, né, que foi que encontraram recentemente, que eles precisaram de usar imagem de, acho que acho que é ultravioleta, né? Ou seja, imagina a situação. Deus escreve um livro, inspira um livro que você vai precisar de uma tecnologia super avançada, né, que é ultravioleta, para poder ler o livro, né? Porque se você abrir ele, ele desmancha. Isso é uma coisa muito bizarra, porque um Deus, né, que supostamente quer que a humanidade siga o seu caminho, mas ele escreve de forma que ninguém consegue ler, que você precisa avançar a tecnologia, e mesmo depois que você avança a tecnologia, os próprios cristãos ignoram o texto, como o próprio pastor que falou, né, que se encontrar um novo texto de Paulo, eles vão ignorar o texto, né? Perdão, mas isso para mim é uma besteira sem pé na cabeça. O livro de Hebreus, por exemplo. Isso é interessante, nós não sabemos quem é o autor. Então você veja que a relevância está no texto. O que eu estou colocando aqui são. Novamente, eu fico, igual eu comentei, eu comecei a ler, eu comecei a ver esse debate, eu fiquei um pouco com o estômago embrulhado, né? Mas aí eu falei, vou gravar um react, né? Que assim pelo menos eu faço alguma coisa interessante, né? Mas olha a bizarrice que esse cara acabou de dizer, né? Você não sabe os autores e, como consequência, isso torna o texto melhor. Perdão, mas isso é muita besteira para uma pessoa só dizer, porque o fato de não saber o autor é extremamente bizarro, porque qualquer pessoa, um cara, a Bíblia poderia ter, alguém podia estar cagando, escreveu o texto, né, aquilo de bobeira e jogou fora. E você acredita nisso só porque ninguém sabe o autor? O fato de não saber o autor deveria ser a coisa mais, uma maior alerta. Se você não sabe quem escreveu, você não sabe por quê. Você não sabe o motivo, né? A pessoa poderia estar rascunhando uma história, a pessoa poderia estar. A falta de. No meu livro de Bíblia, né, A Fábrica de Absurdos, eu falo muito sobre isso, né? O fato de você não saber a origem da Bíblia é extremamente. Ou seja, como na de Bíblia fala muito isso, né? Porque o contexto que um livro é escrito é extremamente importante, né? Porque, por exemplo, a gente sabe.
A gente sabe, por exemplo, quem foi Aristóteles, a gente sabe quem foi Platão, né? A gente sabe, por exemplo, o contexto que Platão escreveu o livro dele, né? A gente sabe o contexto que Aristóteles escreveu o livro dele. Então a gente pode analisar o livro e dizer, ó, Platão estava na época pensando restrito a esse domínio intelectual, né? A gente sabe, por exemplo, no caso, por exemplo, vamos pegar, por exemplo, meu livro de Bíblia, Fábrica de Absurdo, eu falo muito desse livro, né? O livro de Eclesiastes, né? Eclesiastes, né, que é diferente de eclesiástico, né, que é mais a Bíblia católica. Eclesiastes é uma espécie de niilismo, né? Ou seja, o niilismo que ia surgir muito depois, né? Acho que niilismo acho que surge, acho que não lembro, acho que o niilismo surge acho que na iluminismo, não sei, mas Eclesiastes já tem um sinal de um texto niilista, né? De tem sentido, né? Um poeta perdido, né? Na Bíblia, né? Se os cristãos acusam os ateus de ser niilista, né? De não ter sentido para a vida, o texto de Eclesiastes já tem esse sintoma, né? Já aparece o sintoma lá. Mas como a gente não sabe quem escreveu, a gente não sabe o contexto, não tem nem como analisar o texto. Por quê? A gente não sabe quem escreveu, quando escreveu, né? O texto pode ter sido escrito, por exemplo, em 10 mil anos. A gente não sabe, né? É tudo estimativa do texto, né? As datas, né? Aqui ele fala que ele vai falar depois que o texto demorou 15 séculos para ser escrito, né? Mas isso é extremamente preocupante, porque se a gente não sabe o contexto, a gente não sabe o que que estava pensando na época, né? O que estava na cabeça da pessoa, né? Por exemplo, a gente vai pegar o estoicismo, né? Eu adoro o estoicismo. Não faz sentido a gente pegar o estoicismo e trazer para o século XXI de forma totalmente intocável, né? Existem várias mensagens no estoicismo, mas nem tudo que o estoico falava a gente deve aceitar ao pé da letra, né? Os estoicos falavam de morrer, né? Eles até criticavam os cristãos que não tinham o próprio Marco Aurélio, né, criticou os cristãos porque eles morriam com um sorriso no rosto, né? Os históricos falavam de um período de guerra, né? E a gente sabe disso porque os históricos assinaram os documentos, né? A gente sabe quem escreveu os livros históricos, né? Sêneca, Epicuro. A gente sabe a data, a gente sabe quem escreveu, a gente sabe o que estava na cabeça das pessoas que escreveram. Se tinha bosta na cabeça, se tinha alguma coisa que presta na cabeça. Não. Aí os caras pegam um texto totalmente aleatório, sem autoria, não sabe quem escreveu, não sabe se eles foram influenciados pelos. Os sintomas são gravíssimos de que eles foram influenciados por pessoas, culturas próximas, né? E os cristãos usam isso como argumentação. É péssimo a gente não saber quem escreveu, o contexto que escreveu, por que escreveu, o que que tinha na mente, qual era o objetivo, né? Elementos de extrema relevância que dizem respeito ao texto, independentemente do que a pessoa pense em relação ao autor. Não é o autor que tem a garantia da confiabilidade do texto, mas é o texto em si, pelo que nós analisamos hoje, pela confiabilidade que nós temos, que ele é o mesmo que foi escrito lá atrás, que nos dá essa garantia que ele é muito mais confiável do que qualquer. Novamente, o islamismo usa a mesma argumentação, e o islamismo, os muçulmanos acusam os cristãos de que o texto deles foram corrompido, né? Mas vamos supor, né? Acho que deu um pico aqui. Vamos supor, por exemplo, que o texto realmente tenha sido preservado exatamente sem nenhuma modificação, né? Isso não prova que o texto tenha qualquer, isso não prova que o texto tenha qualquer, que o texto seja confiável. O texto, mesmo, existem inúmeros textos que foram preservados muito melhor do que os textos cristãos, né? Por exemplo, no meu livro de Bíblia, A Fábrica de Absurdos, eu falo muito de Apolônio de Tiana, né? Apolônio de Tiana tinha os mesmos atributos de Jesus, né? Fazer milagre, coisa e tal. Os textos dele foram preservados muito melhor do que o cristianismo, né? Porque no caso do Apolônio de Tiana, foi encomendado uma biografia dele, né? E a biografia de Apolônio de Tiana é, foi muito mais bem preservada, porque tinha mais detalhes, tinha autoria, tinha quem escreveu a biografia, ou seja, assinaram. Isso quer dizer que Apolônio de Tiana fazia milagres, Apolônio de Tiana ressuscitou mortos, tudo que Jesus fez, Apolônio de Tiana basicamente fez, né? Isso quer dizer que eu acredito nele? Óbvio que não, né? Ou seja, os textos de Apolônio de Tiana foi muito bem preservado. Pitágoras aparecia em vários pontos, falava com bestas, né? Os textos de Pitágoras foram muito bem preservados, né? Pitágoras, o teorema de Pitágoras, né? É óbvio, os textos de várias pessoas também que tinham essas habilidades foram preservados.
né? E muito mais bem preservado que os cristãos. Porque existem inúmeros textos da cultura egípcia, né, que são muito mais bem preservados e tem esses mitos também, né? Por que que eu vou acreditar num texto que claramente é cheio de problemas, né? Os textos cristãos não foram preservados, os textos foram alterados, modificados, editados e tem rastros, né? Os historiadores, como Richard Carroll, eles mostram os rastros das modificações. Outro livro escrito na história da humanidade. Muito obrigado pela interação. Então, pessoal, como eu disse, eu vou reagir por partes, né? Então, essa foi o primeiro react, né, da primeira pessoa que conversou com esse cristão, que eu não conhecia. Em geral, o que eu vi até agora, os ateus saíram muito bem, né? Como eu comentei, conversar com um cristão, discutir com um cristão, como jogar xadrez com pombo, né? Eles cagam na peça, joga a peça no chão e depois sai voando dizendo que ganhou, né? Eu não acho que os ateus saíram mal, né? Saíram mal. Como eu disse, eu já assisti debates de muito mais alto nível, né? Que envolvia pessoas como Rich Dawkins, Christopher Hitchens versus alguns cristãos apologéticos, né? Já vi inúmeros debates do John Lennox versus Christopher Hitchens versus Rich Dawkins. Não tem como você argumentar com um cristão, porque são universos diferentes, né? Ou seja, às vezes essas argumentações é mais por entretenimento mesmo, para fazer as pessoas pensarem, mas o cristão não vai aceitar, nunca, porque são dois universos separados, né? Você tem um universo que se baseia em evidências, se baseia em ceticismo, você tem um universo que se baseia em fé, né? Em aceitação cega, né? Você nunca vai ver um cristão, por exemplo, em geral, questionar as origens da Bíblia, né? Eles pegam um livro fechado, empacotado e pronto. Acreditam em tudo que está ali naquele livro, né? Eles não vão se perguntar, por exemplo, por que que Maria Madalena não entrou no livro? Por que que, por exemplo, Tomé não entrou, né? Existem inúmeros evangelhos, os apócrifos, né? Por que que os apócrifos são apócrifos, né? Quem decidiu que são apócrifos, né? Quem decidiu, por exemplo, que os textos que estão atualmente são os textos finais, né? Por que que os novos textos do Mar Negro, né, que são novos textos que apareceram em 1945 por aí, não vão entrar na Bíblia, né? E aí? Os caras aceitam. E por que que existe mais de 40 existem mais de 40 traduções para o português? E por que que o texto em português é baseado no texto em inglês, né? As traduções dos textos para o português, em geral, não são do original. Elas vêm da tradução inglesa, né? Então, eles pegam os textos em inglês e traduzem, né? É raríssima. Eu acho que o Oswaldo Ribeiro tá fazendo uma tradução direta dos textos originais, né? Mas, em geral, as traduções são feitas do inglês. As Bíblias brasileiras geralmente vêm do inglês, elas não são traduzidas do original. Então, esse foi o meu primeiro react.